E aí, você já parou para pensar por quê? Por mais que nossa tecnologia evolua, jamais conseguiremos fazer um objeto chegar à velocidade da luz? É como se houvesse uma muralha invisível no universo, um limite absoluto que está sempre fora do nosso alcance. Pois é exatamente essa barreira que vamos desvendar hoje, explorando não apenas a teoria, mas também a intuição por trás desse fenômeno fascinante. Imagine agora que você está dentro de uma nave espacial super avançada, cruzando o espaço a uma velocidade inimaginável. Você aciona o cronômetro e tudo parece normal. Os ponteiros se movem como sempre, os segundos passam. Mas um observador lá fora, vendo sua nave passar, percebe algo curioso. O seu cronômetro parece estar andando mais devagar. Por que será? É daí que nasce a ideia de dilatação do tempo. Você pode até pensar que isso é pura teoria, algo abstrato demais para o nosso dia a dia. Mas saiba que já há décadas cientistas vêm testando essas previsões em laboratórios, em aviões e até na Estação Espacial Internacional. E todas as vezes, as previsões de que o tempo desacelera quando estamos em alta velocidade se confirmam, sem exceção. Então, será que é o tempo que muda ou é a forma como nós o medimos? Vamos descobrir juntos. Quando falamos em relógio de fótons, estamos nos referindo a um dispositivo teórico em que um feixe de luz, ou fóton, que sai entre dois espelhos perfeitamente alinhados. Cada vez que o fóton bate em um dos espelhos, registra-se um tique. Para quem estiver dentro da nave, o fóton viaja para cima e para baixo em linha reta, e os tiques acontecem em intervalos regulares. Tudo muito simples, não é mesmo? Agora, imagine a mesma cena, mas vista de fora da nave, numa perspectiva fixa em relação ao espaço. O que antes era um vai-e-vem vertical puro, transforma-se num movimento diagonal, sendo a velocidade da luz constante para todos os observadores. O fóton, ao descrever um trajeto mais longo, leva mais tempo para completar cada ciclo, e isso faz com que, aos olhos de quem está de fora, o relógio de fótons marque o tempo mais devagar. É como assistir a um filme em câmera lenta, só que de forma natural. Não há ajuste de velocidade, não há efeito de edição. A própria geometria do percurso da luz se encarrega de estender o intervalo dos tiques. E quanto maior a velocidade da nave, mais acentuado fica esse efeito, fazendo com que o tempo registrado pareça se arrastar para quem assiste de fora. Podemos pensar que esse é um conceito específico para relógio de fótons, algo que só valeria naquela situação idealizada. Mas a física nos oferece um argumento poderoso. Qualquer relógio real, seja ele mecânico ou atômico, é regido por interações fundamentais que envolvem transferência de energia entre partículas. Essas transferências, por sua vez, ocorrem por meio de fótons ou de outras partículas de força. Imagine o pêndulo de um relógio mecânico. Ele funciona porque átomos dentro dos metais recebem e transmitem forças eletromagnéticas quase instantaneamente, mantendo o ritmo das batidas. Agora, se esse relógio estiver a bordo de uma nave em alta velocidade, cada átomo que recebe o impulso para iniciar a oscilação precisa avisar o próximo átomo, e essa comunicação interna demora ainda mais, pois segue as mesmas regras do relógio de fótons. As partículas transportadoras de força percorrem trajetos diagonais e mais longos. No caso de um relógio atômico, como de césio ou de estrôncio, o tempo é medido por transições de elétrons entre níveis de energia bem definidos. Essas transições envolvem emissão e absorção de fótons de frequência precisa. Se você acelera esse conjunto de átomos, novamente a emissão e a absorção levam mais tempo, fazendo com que o relógio atômico efetivamente atrase em relação a um observador estacionário. Portanto, todos os relógios físicos sofrem o mesmo atraso quando estão em movimento rápido. Desde a metade do século passado, cientistas vêm testando essas previsões de dilatação do tempo. Em 1971, os experimentos de Affair e Keating levaram relógios atômicos a bordo de aviões comerciais que deram a volta ao mundo em direções opostas. Um seguiu de oeste para leste, outro de leste para oeste. Após o voo, os relógios foram comparados com relógios gêmeos que ficaram em terra. O que se observou? A diferença nos marcadores foi exatamente a prevista pela teoria da relatividade. No cotidiano moderno, o sistema de posicionamento por satélite, o GPS, só funciona com a precisão que temos hoje porque os engenheiros levam em conta tanto a dilatação do tempo devido à velocidade dos satélites quanto os efeitos da gravidade, previstos pela relatividade geral. Se esses ajustes não fossem feitos, os erros de posição se acumulam rapidamente, resultando em desvios de quilômetros em poucas horas. Além disso, experimentos com partículas produzidas nos altos da atmosfera, os chamados muons, mostram de forma impressionante como o tempo se expande na prática. Muons são partículas instáveis, com vida média muito curta. Na superfície, só conseguiríamos detectar uma fração ínfima deles, se eles seguissem o tempo de decaimento de quem está quase em repouso. Mas a alta velocidade com que eles chegam até nós faz com que vivam tempo suficiente para atravessar dezenas de quilômetros de ar, confirmando que, para eles, o relógio interno anda mais devagar. Isso não é teoria, são medições feitas em câmaras de nuvem, detectores espalhados por laboratórios e até em aceleradores de partículas. Para entender como chegamos à expressão que relaciona o tempo medido dentro da nave com o tempo medido por quem está de fora,
Basta recorrer a um pouco de geometria simples, sem precisar de símbolos de cálculo avançado. Pense num triângulo retângulo. Um cateto é o trajeto vertical do fóton para quem está dentro. O outro cateto é a distância que a nave percorre ao mesmo tempo, e a hipotenusa é o trajeto inclinado do fóton visto de fora. É só aplicar o teorema de Pitágoras para ver que o tempo externo é maior que o interno por um fator que depende exclusivamente da velocidade da nave em relação à luz. Esse fator, conhecido como fator gama, cresce lentamente quando estamos em velocidades baixas, quase imperceptível para quem dirige um carro ou até um avião. Mas conforme você se aproxima de 50% da velocidade da luz, ele já vale aproximadamente 1,2, ou seja, o tempo visto de fora corre 20% mais devagar. E quando você chega a 99% da velocidade da luz, esse fator salta para aproximadamente 22, fazendo com que cada segundo interno seja visto como 22 segundos por quem estiver parado. É aí que a relatividade mostra sua força. E o mais impressionante, para alcançar a velocidade da luz, esse fator precisaria divergir, virar infinito. Não existe valor de velocidade menor que a da luz que faça esse multiplicador se anular. Então, por puro raciocínio geométrico, concluímos que jamais podemos atingir, muito menos ultrapassar, o limite da luz. Mas por quê? Então, não basta simplesmente aumentar a quantidade de energia investida no impulso da nave? Por que não injetar cada vez mais combustível e, com isso, empurrar o objeto cada vez mais rápido? A resposta está na mesma dilatação do tempo que desacelera nossos relógios. Suponha que você mantenha um empuxo constante, uma força fixa aplicada continuamente na nave. Para quem está a bordo, tudo parece normal. A aceleração não muda, é a mesma de sempre, como a sensação de pressão que sentimos quando um carro arranca com força. Entretanto, para um observador externo, essa aceleração aparente se torna cada vez menor. Por quê? Porque o intervalo de tempo em que essa força se aplica é medido de forma dilatada, e vai aumentando à medida que a velocidade cresce. Para manter a mesma aceleração que vemos em baixas velocidades, teríamos de aumentar continuamente o impulso de forma exponencial. Em outras palavras, para cada pedaço de aumento de velocidade, precisaríamos de um pedaço ainda maior de combustível, e isso se repete sem fim. Logo, para atingirmos qualquer velocidade extremamente próxima da luz em um tempo finito, precisaríamos de energia infinita. E, convenhamos, energia infinita é algo que não existe em nosso universo. Portanto, quando investimos toda a nossa capacidade energética tentando aproximar a nave de CCC, percebemos, na prática, que cada centímetro de aceleração adicional custa mais caro do que todo o esforço anterior. É como tentar empurrar um bloco cada vez mais pesado ladeira acima. Quanto mais perto do topo você fica, mais difícil se torna dar o próximo passo. Assim, chegamos ao coração da questão. Não há nenhum tijolo cósmico bloqueando o caminho, nem uma barreira física tradicional. O que existe é a própria natureza do espaço e do tempo, entrelaçados de tal forma que a velocidade da luz se torna o único ritmo absoluto do universo. Tudo aquilo que tenta se aproximar desse ritmo se vê refém da dilatação temporal e da necessidade de energia crescente até o infinito. E o mais bonito disso tudo é que, com um único postulado, a constância da velocidade da luz, somos capazes de explicar não só essa impossibilidade, mas também fenômenos tão diversos quanto a conversão direta de energia em massa, as órbitas de Mercúrio e até a expansão acelerada do universo. É por isso que a relatividade continua sendo um dos pilares da física moderna, provando que, por trás de fórmulas elegantes como mc², existe uma lógica simples e profunda, escrita na geometria do próprio universo. Agora que você entendeu por que nada pode alcançar a velocidade da luz, deixe nos comentários qual seria o seu destino cósmico favorito se pudéssemos viajar, por exemplo, a 99,9% de CCC. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com aquele amigo que não acredita em relatividade. Até a próxima exploração do Círculo Celeste!